Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Waibe e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado. Comigo está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Tra le vittime, molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri. Il loro sacrificio è un seme che germoglia e porta frutto e ci insegna a testimoniare il Vangelo con coraggio e coerenza. Muitos são cristãos e são mortos por ódio à fé. São mártires. Estas palavras do Papa Francisco, domingo, dia 16, não precisam de nenhuma legenda, de nenhuma explicação. São diretas, falam da perseguição aos cristãos nos dias de hoje na República Democrática do Congo. A situação neste país, em especial na região oeste, na província do Kivu Norte, é particularmente trágica. Esta é uma região extremamente rica, mas onde grupos armados têm vindo a espalhar violência e morte e a encurralar as populações locais na mais ínfima pobreza e miséria. E muitos dos que vivem por lá são cristãos. A denúncia do Papa vem dar força às palavras do padre Marcelo Oliveira, que escutámos aqui no nosso programa na semana passada e a cujo depoimento vamos, por causa disto, regressar hoje. Importa centrar a nossa atenção nesta zona do globo onde o sofrimento das populações é diário, apesar de mal se falar disso. Esta questão, esta guerra surda e a perseguição aos cristãos neste país vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, programa que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país. Vamos até ao Iraque. Mas temos de recuar 10 anos. Entre 4 e 10 de junho de 2014, o grupo terrorista Estado Islâmico capturou Mossul e as aldeias a norte e a leste desta importante cidade iraquiana. Isto provocou um êxodo em massa de cristãos, de yazidis e de membros de outras minorias religiosas no país, antecipando a trágica invasão e ocupação também das terras bíblicas da planície de Nínive em agosto desse ano. Uma década depois, Catarina, os cristãos iraquianos continuam a precisar de ajuda. Sem dúvida, Paulo. Portanto, passou uma década, mas a vida para os cristãos continua muito difícil, muito dura diariamente, e isto apesar dos terroristas já terem deixado aqui este território, terem sido expulsos destas terras, destas aldeias, destas vilas que eram maioritariamente cristãs. Mas, de facto, o grau de destruição que deixaram, Paulo, foi tão grande que ainda hoje falta muito fazer, quer ao nível das infraestruturas, quer também ao nível da própria confiança das populações. E será seguramente aí também na confiança das pessoas que muito, de facto, há ainda por fazer. Mas voltemos então a junho de 2014. A chegada dos jihadistas marcou o início de um reino de terror em que os cristãos foram particularmente visados. Sim, Paulo, foram de facto tempos muito duros, muito obscuros, muito violentos, não é? Portanto, nas semanas seguintes, portanto, depois do dia 10 de junho de 2014, acentuou-se então o êxodo dos cristãos de Mossul. Foram milhares, portanto, fugiram das suas casas depois de terem sido marcadas, não é? Para poderem depois serem utilizadas, serem ocupadas e expropriadas, claro, por todos aqueles jihadistas, os militantes jihadistas que estavam naquela região e que eram apoiantes do Estado Islâmico, claro. E começou também aí a sucessão interminável de raptos de cristãos e de pessoas que simplesmente foram expulsas ou mortas. Histórias de medo, mas também de coragem. É preciso dizer que Mossul se tornou na capital iraquiana dos jihadistas do Estado Islâmico. E para se compreender bem a dimensão de tudo isto, um ano depois, ou seja, em junho de 2015, o Daesh, ou seja, o Estado Islâmico, já controlava cerca de 1/3 de todo o Iraque e quase metade da Síria. Foram, de facto, Catarina, tempos terríveis para os cristãos. Sem dúvida, Paulo. Foram, de facto, terríveis e isto verificou-se em particular nesta região da planície do Nínive, portanto, uma região que concentrava, ou onde se encontrava a maioria da população cristã do Iraque. Portanto, esta região foi ocupada pelos jihadistas. Os cristãos foram expulsos das suas aldeias, das suas casas. Portanto, as suas casas acabaram por ser ocupadas por estes jihadistas ou foram
foram destruídas, tal como, por exemplo, as igrejas, os centros paroquiais, os seminários, os mosteiros, portanto, todas estas infraestruturas da igreja foram destruídas ou foram ocupadas. E ainda hoje, Paulo, há de facto marcas muito profundas de todo este período tão duro que a comunidade cristã passou. Marcas profundas também na memória das pessoas. Os jihadistas não só ocuparam as cidades e vilas e aldeias, como atacaram também os cristãos e procuraram erradicar até a presença cristã desta zona. João Francisco Gomes é jornalista do Observador e em 2018 ele esteve nesta região em reportagem com o patrocínio da Fundação AIS. No regresso a Lisboa, depois, em conversa connosco, ele falou disso. Vamos recuperar agora um curto excerto dessa entrevista. Eu lembro particularmente de um padre com quem falámos logo numa das primeiras vilas que visitámos, e ele estava a dizer, destruíram X casas nesta vila, 2 escolas, um hospital, etc. E a igreja não só tinha sido destruída do ponto de vista estrutural, exatamente, como também tinham sido destruídas imagens de santos que estavam presentes no interior da igreja, crucifixos, uma série de objetos litúrgicos que estavam lá guardados dentro da igreja. Eu perguntei-lhe, acha que esta destruição é uma destruição, um dano colateral do conflito, ou houve aqui alguma intencionalidade? E ele disse muito claramente, não, o objetivo era destruir a fé cristã. Porque se o objetivo não fosse destruir, atacar diretamente a fé cristã, bastava pôr uma bomba aqui, bastava, tal como fizeram com muitas outras casas e mercearias, lojas, etc. Não, eles entraram e propositadamente decapitaram imagens de santos, partiram crucifixos, propositadamente pegaram fogo no altar, e isso são sinais que uma intenção deliberada. É isso, são sinais que aquelas comunidades interpretam como um ataque direto à fé deles. Foi João Francisco Gomes, jornalista do Observador, que esteve na região da planície de Nínive, no Iraque, e constatou no terreno essa vontade dos grupos jihadistas de erradicarem a presença cristã desta zona. Mas voltemos a Mossul. A violência de que estamos a falar ganhou de facto uma dimensão imensa no ano de 2014. Mas antes já havia sinais de que os cristãos estavam na mira das armas, na mira dos grupos terroristas. E houve muitos casos também de heroicidade. Um desses casos que vamos recordar hoje é do padre Raghid Ghani, cujo processo de beatificação está a avançar. Esta é uma história que nos leva até à cidade de Mossul ao mês de junho de 2007. Há, portanto, Catarina, 17 anos. Sim, Paulo, e mais concretamente leva-nos até ao dia 3 de junho de 2007, portanto um domingo, em que os terroristas do grupo jihadista Al-Sara al-Nusa, outra organização jihadista que na altura estava a atuar também nesta região do Iraque, mataram de facto a tiro então o padre Raghid Ghani, e ele, Paulo, tinha apenas 35 anos quando foi assassinado. Mas mataram-no porquê? Afinal de contas, assassinaram um sacerdote tão jovem porquê? Bom, Paulo, mataram-no simplesmente porque ele recusou-se a fechar as portas da igreja, tal como o grupo jihadista assim o exigia. Portanto, em junho de 2007, Paulo, e é importante nós lembrarmos aqui aos nossos telespectadores, já se sentia de facto muito forte esta presença destes grupos terroristas islâmicos que já tinham a sua presença muito vincada nesta região do Iraque, que andavam de armas na mão e que procuravam de facto impor a lei mais rígida, a lei da Sharia, não é? Portanto, impor a lei islâmica mais radical em todo o país. Portanto, era isto que acontecia, portanto, já nesta altura em Mossul, para onde o padre Raghid Ghani foi e tinha regressado depois de ter estado há algum tempo a estudar em Roma. A estudar, já agora importa sublinhar aqui, fazer um pequeno parênteses aqui para os nossos telespectadores, a estudar em Roma com o apoio da Fundação AIS. É verdade, Paulo, e por isso também esta história toca-nos muito e também deixa-nos muito sensibilizados ao contar esta história do padre Raghid Ghani, porque o padre Raghid Ghani foi um dos milhares de sacerdotes seminaristas que estudaram com o apoio da Fundação AIS. Portanto, já sabemos, ele tinha estado em Roma a estudar com o apoio da Fundação AIS e, entretanto, regressou ao seu país. Regressou
e acabou por ser assassinado. Sim, Paulo, ele portanto foi assassinado então por terroristas islâmicos que queriam então que as igrejas estivessem fechadas, portanto queriam impedir que a comunidade cristã, neste caso, fosse a celebrar, estivesse reunida em oração, e por isso queriam então que as igrejas estivessem fechadas. O padre Ragid Ghani recusou fazer isso que os terroristas lhe estavam a pedir e por isso pagou essa ousadia com a sua própria vida. Portanto, ele acabou por ser assassinado a tiro, juntamente com mais 3 diáconos que estavam com ele na igreja. Obrigado, Catarina. O padre Ghani, de que estamos a falar, foi morto, de facto, mas não foi esquecido. Já sabemos que o seu processo de beatificação está a decorrer, mas, independentemente disso, a sua história continua a ser inspiradora. E são muitos mesmo os que, tendo já passado tanto tempo, fazem questão de a contar. É o caso de Rami, um cristão que vive em Karamlesh. My name is Rami. I live in Karamlesh village, a small village in the north of Iraq. People here are very friendly and peaceful. That is why I never suspected something so terrible could happen to us. This is a priest, Father Ragid Ghani, wisdom, kind, helpful, loving and caring man who worked very hard. In 2007, after the mass, Father Ragid and the 3 deacons were killed by jihadists. Before they killed him, they ordered Father to close the church. But Father Ragid refused and said, "How can I close the house of God?" After that, the jihadists shot him. But the worst was yet to come. Many were killed just because we have our religion written in our IDs. Masihi, it means a Christian. ISIS turned our homes into military facilities. The Church of Santa Barbara became their main headquarters. On the wall of the church they wrote, "There will be no Christianity in Iraq anymore." But they didn't make it. Thanks God, Iraqi Catholics came back. After what happened, we have not to forget what happened to the persecuted Christians, Christian martyrs. Father Ragid said, "I am a Christian and proud. I will stay Christian. We have the faith. God is with us. And we will never give up." O martírio do padre Ragid, que ficamos agora a conhecer, é sintomático da violência que foi exercida sobre os cristãos do Iraque nesses anos em que os terroristas do Estado Islâmico e de outras organizações jihadistas faziam sentir a sua presença no país, em especial nesta região. Há pouco nós falámos da ocupação da cidade de Mossul, logo nos primeiros dias de junho de 2014. Uma ocupação que, de certa forma, foi o preâmbulo do que iria acontecer semanas depois, no início do mês de agosto. Exatamente, Paulo. Portanto, os jihadistas houve, de facto, fizeram a ocupação desta cidade de Mossul, das suas aldeias e das vilas em redor, e depois continuaram a expandir o seu território e acabaram por ocupar toda a plenitude da planície de Nínive, portanto, esta região que é o berço histórico da comunidade cristã no Iraque. E, portanto, isto tudo no início de agosto de 2014, Paulo. E de um dia para o outro, foi literalmente de um dia para o outro, de 6 para 7 de agosto de 2014, cerca de 100 mil pessoas tiveram de fugir. Na sua esmagadora maioria eram cristãos. Fugiram para Erbil, uma cidade do Kurdistão iraquiano. De um dia para o outro, esta cidade ficou cheia de pessoas desnorteadas, em pânico, sem nada, e a Igreja lançou então uma formidável campanha de socorro, uma campanha em que a Fundação AIS participou ativamente desde o primeiro instante. Sim, Paulo, e não podia ser de outra forma, não podia ter sido de outra forma, de facto. Era preciso salvar todas aquelas pessoas que precisavam de ajuda, era preciso salvar
aquelas pessoas que eram cristãs, que era a comunidade cristã que tinha acabado de ser expulsa. Portanto, nós estamos a falar, Paulo, de cerca de 100 mil pessoas que fugiram nesse dia. Portanto, são 100 mil pessoas que tiveram que fugiram praticamente sem nada, apenas com a roupa que traziam vestida no corpo, e por isso eles fugiram porque não apareceu ninguém naquela região para os defender e também porque queriam, obviamente, salvar a sua própria vida, como é óbvio, não é? Fugiram todos, homens, mulheres, crianças, padres, seminaristas, irmãs, todos. Um deles foi o padre Behnam Ben Okka. Estamos agora em agosto de 2014. Uma equipa da Fundação AIS foi até um dos muitos campos que abrigavam os refugiados cristãos e falou nesse campo com este sacerdote. Vamos agora recuperar o que ele nos disse há 10 anos, no meio de um mar de tendas que abrigavam milhares e milhares de pessoas debaixo de uma temperatura escaldante de 45 graus à sombra. Estamos en una grande dificultad. En verdad estamos viviendo aquí. Estamos en un sitio donde hay 70.000 cristianos refugiados aquí, de Bartella, de Karames, Karakosh, Bashir y Mosul. Están como refugiados aquí bajo el sol con temperatura de 45 grados en la sombra. Aquí hemos hecho esta tienda por la emergencia medical, porque tenemos muchísimos casos de maladías y de epidemia. Ahora mismo también tenemos epidemia que está largando aquí en este campo. No sé decir de otros campos, pero creo que este campo está lo mejor de todos los otros. Todos los voluntarios que tenemos aquí son curas de la diócesis de Mosul y curas de esta diócesis de Erbil, Ankawa, y también las hermanas dominicanas y otras religiosas. Una oración es muy importante para nosotros para poder hacer un servicio por toda la gente que está en dificultad. Nosotros aquí somos como la Cruz Roja que esperamos que llegue más pronto aquí para ayudarnos. Estamos muriendo. Do Iraque, país que tem vivido a tormenta do jihadismo militante e de que se está agora a assinalar os 10 anos da ocupação jihadista das terras bíblicas e que iremos continuar a falar por aqui nos próximos programas, vamos agora até ao Egito, outro país que também já conheceu o que significa a presença dos grupos terroristas e de como isso tem afetado as minorias religiosas, como é o caso dos cristãos. E falamos agora do Egito porque o patriarca de Alexandria referiu recentemente aos nossos colegas da Fundação AIS de França que é preciso construir mais igrejas. Mais igrejas porquê, Catarina? Bom, Paulo, porque são essenciais para albergar a comunidade cristã, não é? Fazem falta à comunidade cristã mais igrejas. O que o arcebispo Ibrahim Sidraco, patriarca de Alexandria, nos disse, então, aos nossos colegas do secretariado francês da AIS, o que disse é que, de facto, o governo lançou, entretanto, então, levantou as restrições que existiam neste país para a construção de igrejas. E por isso o que ele disse é que é preciso avançar com projetos para a construção de igrejas. Alguns destes projetos já são projetos muito antigos, que já estão há anos na gaveta, não é, à espera da oportunidade de serem concretizados, e portanto o que ele diz é que de facto são projetos que são necessários. A comunidade cristã precisa muito destes espaços de culto, em especial, Paulo, nos lugares onde os templos que existiam foram entretanto destruídos, não é? Importa aqui lembrar que, tal como no Iraque, que referimos há pouco, também o Egito
viveu um período em que o país esteve nas mãos de grupos radicais. Neste caso, no Egito, a Irmandade Muçulmana. Sim, Paulo, e foram também tempos muito duros para a comunidade cristã no Egito, portanto, desde junho de 2012 até ao início de julho de 2013, isto porque a Irmandade Muçulmana, entretanto, acabou por... Portanto, este foi o período que a Irmandade Muçulmana acabou por governar o Egito, não é? E o Patriarca de Alexandria recordou agora aos nossos colegas de França esse período que deixou marcas profundas na vida dos cristãos. Sim, Paulo, ele relembrou de facto estes tempos duros que a comunidade cristã viveu, neste tempo duro em que os radicais islâmicos da Irmandade Muçulmana estavam no poder, que eram liderados por Mohamed Morsi, e que então tiveram então no poder, como eu disse, naquele período de junho de 2012 até julho de 2013. Portanto, e nesta altura os ataques que ocorreram contra os coptas, portanto a comunidade cristã do Egito, dispararam, e só não se tornou ainda tempos mais duros para a comunidade cristã porque o período de governação da Irmandade Muçulmana também terminou e não durou mais. Portanto, mas este período que eles governaram, portanto, um ano e pouco, foi de facto tempos muito duros para a comunidade cristã no Egito. Tempo duro e que deixou marcas que ainda hoje estão visíveis na sociedade egípcia. Muitas igrejas e capelas foram atacadas, foram incendiadas e destruídas, e a comunidade cristã sonha agora com a sua reconstrução. Sim, Paulo, de facto sonha com a reconstrução, principalmente, e talvez seja o exemplo maior deste sonho que a comunidade cristã transporta nos seus corações, é de facto a reconstrução da Catedral de Luxor, que foi consumida pelas chamas em abril de 2016, um incêndio cujas origens continuam desconhecidas, e que a reconstrução desta Catedral está agora a ser então apoiada pela Fundação AIS, Paulo. Obrigado uma vez mais, Catarina. Sempre que se fala no Egito, há um nome que sobressai: Dom Kyrillos William Saman, o bispo emérito de Assiut, que faleceu em maio do ano passado e que teve um papel fundamental na dinamização durante 3 décadas desta que é a maior diocese copta do país. Ao longo de todos estes anos, e com uma grande frequência, aliás, o prelado visitou a sede internacional da Fundação AIS, sempre preocupado em alertar o mundo para a necessidade de se ajudar a comunidade cristã egípcia no contexto de um país onde a violência religiosa tem estado, infelizmente, muito presente. Numa das últimas visitas à sede AIS, na Alemanha, Dom Kyrillos fez questão de agradecer essa ajuda, terminando a mensagem com uma bênção a todos em árabe, uma mensagem que vamos agora recuperar. Ich bin Bischof Kyrillos William, koptischer katholischer Bischof von Assiut in Ägypten. Ich bin zum Besuch hier im Hilfswerk Kirche in Not, unsere Projekte zu vorstellen und besprechen, aber auch unsere Anerkennung und Dankbarkeit zu päpstliche Werk Kirche in Not zu äußern, weil wirklich durch die Wohltäter der Kirche in Not wir können vieles schaffen bei uns. Und ohne diese Hilfe, eigentlich, ich frage mich, wie könnten wir weitergehen, weil wir hängen viel an die Hilfswerken, da die Kirche bei uns keine Unterstützung von der Stadt bekommt. Damit Kirchen bauen oder Pfarrhäuser oder Pastoralzentren oder Programme auch, Ausbildung der Katechisten, jugendliche Ausbildung, Schulen und so weiter, Krankenhäuser, Krankstationen unterstützen. Alles das bekommen wir von den Hilfswerken und besonders Kirche in Not. Wir schätzen hoch, was Kirche in Not tut und nicht nur durch Hilfe, aber Gebete. Wir wissen, dass viele unserer Schwestern und Brüder für uns beten, an uns denken und uns helfen wollen, und das ermutigt uns sehr. Unsere Arbeit, unsere Mission in schwierigen Situationen als Minderheiten in islamischen Ländern weiter zu tun. Und ein Hauptziel der Hilfswerke, dass die Christen sollen in ihren Ländern da bleiben. Und Kirchennot macht enorm für sich. Dank an alle Wohltäter, Wohltäterinnen der Kirchennot, und vom Herzen beten wir für die Wohltäter bei jeder heiligen Messe. Und ich segne allen Wohltätern auf Arabisch
was wir in unserer Liturgie brauchen. نعمة الله الآب ومحبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون معكم. آمين. Do Egito, no norte da África, vamos agora até à Nigéria, o país mais populoso deste continente. De lá, da Nigéria, chegam-nos quase todos os dias notícias de ataques armados, de muita violência, de pessoas raptadas, de padres raptados, por exemplo. Tudo isto ajuda a criar uma imagem do país que nem sempre corresponde à verdade. Sim, é verdade que há ataques, muita violência, mas também há muita coisa boa, muitas pessoas empenhadas na promoção social, na ajuda até às vítimas do terrorismo, que é um dos flagelos maiores deste enorme país. Stories you get out of Africa or different parts of Africa, in Europe or America, the Western world, is always stories of tragedies, stories of wars, stories of hunger, stories of people being kidnapped here and there. You can hardly get something that will give you hope or even give you an opportunity to come and meet with these people. First of all, the people are warm, the people are welcoming. Everybody is not a terrorist. Everybody is not a kidnapper. Everybody is not an armed robber. You have some level of security around us. There are activities that are geared towards rehabilitating those who were affected in one way or the other by all these tragic events. A lot of things have happened which are not too good for us, but then we are not getting good coverage from outside media on the positive sides, the positive activities that are being carried out by different agencies, both government, religious, traditional, and otherwise, in order to see that Nigerians, or maybe by extension the rest of Africa, that will move forward. As palavras deste sacerdote que acabamos de escutar são importantes. Ele mostra-nos que mesmo nos países onde há tragédias como guerras, fome, violência, mesmo nesses países há sempre lugar para a esperança, há sempre lugar para o bem. E é aqui que entra a Igreja e é aqui também que entra a Fundação AIS. Na Nigéria, como em todos os países marcados pela violência das armas, da fome e da miséria, é preciso dar lugar à esperança. E isso constrói-se todos os dias no terreno com padres e irmãs que são o ombro amigo, que estão disponíveis, que estão sempre prontos a ajudar. E desta história tão cheia de esperança, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. A Universidade de São José, ou seja, a Universidade Católica em Macau, esteve representada no 5º Fórum Nacional em Filosofia Medieval. Este fórum foi organizado por uma universidade da China, mais concretamente da cidade de Wuhan, que recebeu, para além de representantes da Universidade de São José, também representantes de universidades de outros pontos da China e de Hong Kong e Taiwan. Durante os dias 8 e 9 de junho, foram várias as discussões em torno de pensadores de filosofia chamada medieval, com enorme destaque para São Tomás de Aquino e o seu pensamento que tem muito a ver na relação entre a razão e a fé. Este filósofo, pensador italiano é muito estudado nas universidades chinesas, uma vez que ele é considerado o precursor do pensamento moderno e há quem encontre grande relação e grandes similitudes entre o pensamento de São Tomás de Aquino e de Confúcio. Este foi mais uma iniciativa apadrinhada pelo Governo Central de Pequim, como não podia deixar de ser, e que prova que também a nível da academia os Estados da Santa Sé e da República Popular da China se vão aproximando cada vez mais.
Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós temos ainda muito para lhe apresentar. Vamos falar dos resultados obtidos pela Fundação AIS ao longo do ano passado e o que é que isso significa de ajuda a esta igreja que sofre e que é perseguida no mundo. E vamos, claro, de novo ao tema da República Democrática do Congo para escutarmos a mensagem do Papa Francisco e para voltarmos também ao encontro do padre Marcelo Oliveira, que tem denunciado tanto a situação de violência extrema na região este deste país. E vamos também escutar alguns testemunhos de padres e de bispos que agradecem tudo o que a Fundação AIS tem feito por eles. Muita coisa, portanto, mas apenas para ver depois de um breve intervalo. Até já! They are giving us hope and they are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam tudo pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين
قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها، كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. A Fundação AIS apresentou a nível internacional as suas contas relativas ao ano de 2023. Contas que refletem, uma vez mais, a enorme generosidade dos benfeitores da instituição em todo o mundo. Ucrânia, Síria e Líbano foram os países que receberam mais ajuda e a África foi o continente que recebeu mais apoio. No total, estamos a falar, Catarina, em mais de 143 milhões de euros. Exatamente, Paulo. Foram, mais concretamente, 143 milhões e 700 mil euros em donativos e legados recebidos, então, ao longo do ano de 2023. E este valor, Paulo, junta-se a 8 milhões que tínhamos de reservas do ano anterior e que permitiu, então, que a Fundação AIS financiasse as suas atividades no valor global de 144 milhões e 500 mil euros em todo o mundo. E isto, Paulo, mais uma vez, sem dúvida, graças a esta generosidade imensa dos cerca de 360 mil benfeitores que temos em todo do mundo, nos tais 23 países onde temos secretariados, aqui em Portugal também. Portanto, são pessoas, benfeitores, amigos da instituição que, com a sua generosidade, permite então que a Fundação AIS continue a funcionar, continue a poder ajudar, de facto, a Igreja que sofre no mundo sem qualquer apoio estatal ou qualquer apoio eclesial. Uma verba, de facto, significativa
e que permitiu à Fundação AES apoiar inúmeros projetos em muitos países. Sim, Paulo, sem dúvida. Portanto, foram durante o ano passado, Paulo, a AES, a nível internacional, conseguiu então apoiar 5.573 projetos em 138 países, portanto, dos quase 7.700 projetos pedidos que recebemos. Portanto, como é fácil nós percebemos, alguns não puderam ser apoiados, infelizmente, mas vamos ver o que é que nós este ano conseguimos. Portanto, é um desafio que fica aqui a todos nós, não é? Todos os secretariados onde está a AES, de ver se conseguimos então este ano conseguir chegar a mais pessoas, a mais países, a mais cristãos que sofrem e que precisam da nossa ajuda, Paulo. A Catarina já disse que a Fundação AES apoiou projetos em 138 países, mas quais foram, há pouco eu fiz uma pequena referência a isso, mas quais foram exatamente os países que receberam mais projetos, mais apoio? Bom, Paulo, de longe foi a Ucrânia, sem dúvida. Portanto, é preciso continuarmos a apoiar a Igreja neste país, que continua em guerra, apoiar esta Igreja que desenvolve um trabalho extraordinário junto à comunidade. Portanto, a Igreja que está junto à comunidade a apoiar, a superar, a ultrapassar todas as dores, não é? Todo o sofrimento, todas as feridas espirituais que os ucranianos têm, portanto, e é preciso continuarmos então a ajudar esta Igreja que está a sofrer tanto e que precisa tanto também da nossa ajuda para poder ajudar a sua comunidade. Depois a seguir é a Síria e o Líbano, não é? Que foram de facto os dois países onde nós também tivemos muito presentes. Em ambos os casos, Paulo, quer na Síria, quer no Líbano, nós estamos perante a urgência de apoiar a comunidade cristã, a sobrevivência da própria comunidade cristã nestes dois países. Portanto, nós sabemos, e temos falado aqui tanto nos nossos programas destes dois países, enfrentam uma crise económica brutal e daí este apoio tão urgente e tão necessário que temos estado sempre a apoiar o máximo possível estes dois países. Portanto, na Síria, para além desta crise económica, nós sabemos que vem não só de tudo o que tem acontecido, mas mais concretamente estes mais de 10 anos de guerra que temos assistido na Síria e também com o terremoto que aconteceu na zona norte da Síria no ano passado, Paulo. Muito bem, portanto, Ucrânia, Síria e Líbano são os três países mais ajudados pela Fundação AES, mas a nível regional, onde é que se verifica, digamos, a maior concentração de ajuda da Fundação? Sem dúvida é a África, que a nível regional a África recebeu o maior apoio, com quase 1/3 de todos os nossos recursos foram destinados à África, a projetos neste continente africano. Os principais países, Paulo, que nós também tivemos presentes, os principais países foram a República Democrática do Congo, a Nigéria e também o Burkina Faso. Obrigado, Catarina. Nós vamos, obviamente, continuar a falar desta ajuda por aqui ao longo dos próximos programas, mas, de facto, há uma pergunta que se impõe. E quanto a Portugal? Como é que foi a ajuda, como é que foi o ano passado em termos da Fundação AES? Bom, Paulo, em Portugal a AES conseguiu angariar 3.600.000 euros. Portanto, mais exatamente, para ser mais concisa, mais próximo da realidade, foram 3.691.000 euros. Portanto, foi de facto um valor extraordinário e, mais uma vez, os benfeitores da AES demonstraram esta sua enorme generosidade para com os projetos da AES, enviando os seus donativos. Nós sabemos, Paulo, que os nossos benfeitores fazem estes sacrifícios para enviar e para poder estar junto destes cristãos que estão a sofrer tanto. Sabemos que muitos deles também passam por dificuldades, mas têm sempre esta vontade de ajudar e de estar junto do próximo e, portanto, é com enorme gosto que nós percebemos que, de facto, os nossos benfeitores são extraordinários e aproveito para agradecer, de facto, esta generosidade imensa que tiveram ao longo do ano de 2023. Muito obrigada a todos. A Ucrânia foi, como já se referiu, o país mais ajudado pela Fundação AES ao longo de todo o ano passado. A situação de guerra neste país ajuda, de alguma forma, a explicar isso, mas este é um apoio que já vem desde há muitos anos. Ainda recentemente, em março, Dom Stepan Suj, um bispo da Igreja ucraniana greco-católica, esteve em Portugal para o lançamento de um relatório sobre o seu país e fez questão de deixar um agradecimento a todos os benfeitores que todos os dias ajudam a Igreja do seu país a ajudar também as vítimas da guerra, as vítimas da violência, as vítimas da autêntica via sacra que a Ucrânia está a viver há mais de 2 anos. Dear benefactors, dear donors who supporting the Kirche and our church in need here in Portugal, and in this way you're supporting Ukraine, I would like to express my gratitude to everybody, all of you. Thank you that you are with Ukrainians, Ukrainian nation and Ukrainian Catholics on this special Ukrainian way of cross.
For us, it's so important to see during this way of cross those people who are ready to be beside of us, next to us, those people who are ready to support us to rebuild our monasteries, churches, to heal the wounds of the war which were caused by the war, and also to help the people who are in need, women and children. Thank you for your generosity. Thank you for everything what you're doing for Ukraine to stop this war, for your prayers, for your material support, for your openness, and being ready to stand with Ukraine and Ukrainian people in need. May God grant it you and may enrich you, your family, by His graces. And Virgin Mary, Mary, Mother of God, who is praying permanently for all of us in Fatima, may be with all of us on our own way of cross, giving us strength and helping us to reach this day of victory, which is day of resurrection of Jesus, when we all together will be happy celebrating that we are not alone, but God is always with us. Thank you. No início do programa nós escutámos o Santo Padre a falar nos cristãos mártires mortos por ódio à fé na República Democrática do Congo. Palavras que vêm a reforçar a declaração de que demos conta aqui na semana passada, Catarina, do Padre Marcelo Oliveira. Sem dúvida, Paulo. Portanto, estas palavras que agora o Papa nos dirigiu vêm de facto dar um eco muito importante à mensagem que nós passámos aqui a semana passada do Padre Marcelo Oliveira, uma mensagem que ele enviou para a Fundação AIS em Lisboa e que falámos aqui tanto. Portanto, este missionário comboniano, que está presente já há vários anos na República Democrática do Congo, ele referiu-se à situação extremamente delicada a nível de segurança que se vive neste país, mais concretamente na região leste do país, e denunciou até a ocorrência de vários ataques, de vários massacres aos campos de refugiados, Paulo. E agora, dias depois apenas de termos escutado o Padre Marcelo Oliveira, foi o próprio Papa Francisco a denunciar também, e uma vez mais, o conflito, a guerra, no fundo, que existe na República Democrática do Congo e a violência que está a acontecer contra os cristãos. Uma denúncia particularmente relevante porque o Santo Padre fala mesmo em mártires da fé. Vamos recuperar essas palavras. Continuiamo a giungere notizie dolorose di scontri e massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali affinché si faccia il possibile per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili. Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei, sono martiri. Il loro sacrificio è un seme che germoglia e porta frutto e ci insegna a testimoniare il Vangelo con coraggio e coerenza. Foi o Papa Francisco a denunciar o martírio dos cristãos na República Democrática do Congo. Pessoas mortas por ódio à fé, vítimas de constantes ataques e de massacres. Na semana passada, como já referimos, nós escutámos aqui no nosso programa o testemunho do Padre Marcelo Oliveira. Um testemunho também muito forte e que foi reforçado agora por estas palavras do próprio Santo Padre. O Padre Marcelo denuncia o elevadíssimo grau de violência que se faz sentir neste país, em especial na região oeste, na província do Kivu Norte. Vamos recuperar agora um excerto da sua declaração. Todos os dias, neste país há gente que morre. Há mulheres que são massacradas, há crianças que são torturadas, há pessoas que são violadas, há militares que morrem, há pessoas, há civis, todos os dias. E isto sobretudo na parte este do país, que é a parte mais rica, onde encontramos ouro, onde encontramos o cobalto, o coltão, matérias bem necessárias para que os nossos telefones possam funcionar e que são roubadas, que são levadas para fora do país
de maneira fraudulenta. Foi o padre Marcelo Oliveira, um missionário comboniano, que uma vez mais denunciou, e através da Fundação AIS, a situação de enorme violência que se faz sentir, especialmente na zona este da República Democrática do Congo. Mas o que é que faz o padre Marcelo? O que é que fazem os missionários combonianos neste enorme país de África? O próprio sacerdote vai nos dar a resposta. Como missionários neste imenso país, continuamos o nosso serviço, o nosso trabalho, sobretudo acompanhando as comunidades cristãs. Nós, atualmente no Congo, estamos presentes em 11 paróquias, espalhadas em diversas dioceses. Uma das grandes preocupações que temos neste momento é a formação de novos missionários. Temos jovens que procuram entrar na congregação e que estão abertos e dispostos a serem formados. E tudo isso exige pessoas bem preparadas, exige estruturas e exige meios, que por vezes são difíceis de encontrar para poder levar para a frente, seja a sua formação, seja tudo aquilo que é necessário para que um dia também eles, como nós, possam continuar a obra de levar o Evangelho, que é luz, que é esperança, que mostra o caminho para nos levar a Jesus. Estamos a falar da República Democrática do Congo, porque o Papa falou do martírio dos cristãos vítimas de massacres, vítimas do ódio à fé, dias depois do padre Marcelo Oliveira, um comboniano que acabámos de escutar, ter enviado também uma mensagem com um alerta semelhante para Lisboa, para a Fundação AIS. E há pouco nós falámos do apoio que a Fundação AIS dá à Igreja. Falámos dos 5.573 projetos apoiados no ano passado em 138 países. E eu não resisto a perguntar, Catarina, como é que foi em relação à República Democrática do Congo? Bom, Paulo, eu posso dizer, como disse há pouco, a República Democrática do Congo foi um dos países onde houve mais apoio. E é, de facto, um dos países onde é mais visível este lado, esta generosidade, este apoio da Fundação AIS. E em 2023, Paulo, e para os nossos telespectadores ficarem também satisfeitos com esta curiosidade, foram apoiados 251 projetos em 42 das 48 dioceses que constituem este país. Portanto, foi feito um esforço pela Fundação AIS a nível internacional, foi feito um esforço muito grande para fortalecer a presença, para ajudar a manter a presença da Igreja nestas regiões mais abandonadas e que são esquecidas também pelas autoridades. Portanto, foi feito um esforço nesse sentido de apoiar a Igreja e também foi feito um esforço no sentido de apoiar a formação religiosa, que é o principal, é um dos principais focos desta nossa ajuda, que se destina não só ao clero, mas também, Paulo, também aos seminários. Portanto, também temos uma forte presença, um forte apoio aos seminários. Depois, temos a subsistência dos sacerdotes, através dos estipêndios de missa, que também já falámos aqui várias vezes nos nossos programas e que são tão importantes, e é também muito importante, para além deste apoio, e quero voltar aqui a mencionar este apoio, não só através dos estipêndios de missa, não só para estes sacerdotes da República Democrática do Congo, mas também para todo o continente africano, Paulo, que é muito importante. Bem. Obrigado, Catarina. E é assim, se é assim na República Democrática do Congo, é também assim em tantos e tantos países de África. E um deles é Moçambique. O padre António Gasolina está na diocese de Nacala. E quando uma equipa da Fundação AIS esteve por lá em reportagem, recentemente, ele fez questão de gravar uma pequena mensagem de agradecimento por tudo o que a AIS já deu à sua paróquia, à sua diocese e até ao seu país. Sou Padre António Gasolina, da diocese de Nacala. Trabalho aqui na paróquia da Nossa Senhora da Assunção de Nitia. Sou padre de família muçulmana e dou graças a Deus porque hoje o Senhor me chamou, sou sacerdote, estou a servir este povo, estou a servir com muita alegria. Quero aqui agradecer aos benfeitores da Kikinot, da Igreja que Sofre, porque essa entidade tem nos socorrido muito aqui na nossa missão, nos ajudou muito. Nós pedimos bicicletas, a Igreja que Sofre nos ofereceu, nos financiou. Nós queríamos um centro catequético para formar os nossos catequistas e outros ministérios nos ajudaram. Nós queríamos construir uma capela que tinha caído,
a Capela Santa Madalena, a igreja que sofre nos ajudou. A igreja que sofre nos ajuda muito. A igreja paroquial que estava destruída, ela nos ajudou. Portanto, quero agradecer a todos os benfeitores. Muito obrigado e que Deus vos recompense. Muito, muito obrigado. Perfeito. Este obrigado, dito em português por um sacerdote moçambicano da Diocese de Nacala, é apenas um exemplo do que nos dizem todos os dias tantos padres e irmãs e bispos de tantos e tantos lugares do mundo. É um obrigado por tudo o que a generosidade dos nossos benfeitores permite construir. Depois deste resumo da ajuda que é dada às comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até a próxima semana, se Deus quiser.